Como lidar bem com o tempo é o título da mensagem desta noite. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de agradecer, de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Louvado seja o nome do Senhor por esta passagem. O Ricardo já orou, então nós iremos agora compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou em nosso coração. Vocês já devem ter ouvido diversas passagens, ou melhor, diversas pregações sobre a passagem em tela. Muitos pregadores já pregaram sobre Eclesiastes capítulo 3. E eu, na noite de hoje, eu não tenho a pretensão de falar nada novo. Não quero inventar, mas quero, dentro do possível, ser o mais fiel possível a esta exposição. E eu diria para vocês, inicialmente, que o texto que está diante de nós é um texto que mostra, acima de qualquer coisa, a grandeza do nosso Deus. Como o nosso Deus controla e rege todos os eventos da nossa vida. Ele está presente nos momentos alegres e também nos momentos difíceis. O texto nos mostra 14 grupos de duas expressões que falam de coisas antitéticas. Ou seja, nós encontramos aqui o nascer e o morrer, e outras expressões que vocês já acompanharam até aqui. Mas sempre não se esquecendo que o texto mostra que o nosso Deus é soberano e Ele está presente em todos os eventos da nossa vida. Isso é importante de ressaltar. E, ao ler o texto vai nos dizer que tudo tem o seu tempo determinado. Isso nos leva à compreensão que o Deus a quem nós servimos é um Deus soberano, é um Deus poderoso, ele não é uma criatura formada pelas nossas conjecturas e imaginações, ele é, na verdade, o Deus criador dos céus e da terra e que rege a história, que rege a nossa existência. E uma das coisas importantes, quando nós lemos que tudo tem o seu tempo determinado, nós precisamos nos perguntar algo que é notório, é o que salta aos olhos quando nós lembramos do título da mensagem. Como lidar bem com o tempo? Nós temos todos igualmente 24 horas. Nós estamos encerrando um ciclo de um ano. Tivemos 365 dias. E o que nós fizemos com o nosso tempo? Como nós temos destinado a atenção, as atribuições durante o tempo que nós temos? Temos sido eficientes nesse quesito? Como nós temos agido? Nós estamos vendo com o texto acima que Deus nos concedeu vida. E Ele é aquele que nos proporciona a entrada, ou seja, na história, o nosso nascimento, como também é aquele que está conosco e nos conduz até o momento eterno. É Ele quem faz isso. Isso nos leva a lembrar também e a pensar na declaração atribuída a Moisés, no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, aquele que, na verdade, busca em Deus a orientação nos seus preceitos para viver uma vida coerente, ele aprende de Deus e aprende com Deus a contar os seus dias, a valorizá-los, a saber dedicar o tempo devido a cada atividade que se faz necessária. Portanto, nós precisamos olhar para esse texto, entendendo não que Salomão, o seu autor, fosse um existencialista,
fosse alguém de mal com a vida, mas entendendo que quando ele escreve esta página, ele está fazendo uma retrospectiva, ele está olhando, depois de uma idade já avançada, para trás e fazendo as suas conjecturas, as suas análises, mas sempre é importante frisar, tudo isso inspirado por Deus. É Deus quem inspira a escrever o que ele escreve. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa expressão debaixo do céu poderia também ser debaixo do sol, ou seja, aquilo que acontece entre nós, o que acontece na terra. E para viver bem na terra, nós precisamos aprender com aquele que governa todo o cosmos, aquele que sabe de todas as coisas e que nos deixou, através da sua palavra, preceitos importantes para que nos conduzamos bem na história. E aí, o texto vai prosseguir a nos dizer assim: tempo, veja comigo, há tempo de nascer e tempo de morrer. No ano que se encerra, nós vimos crianças nascendo, nós vimos pessoas próximas chegando entre nós, mas nós também vimos algumas pessoas amadas e queridas também partindo, pessoas que morreram, pessoas que perderam a vida, e algumas delas em tenra idade, até mesmo por conta da pandemia. Mas o que é importante dizer a você é que esses eventos, tanto o nascimento de alguém, como também o falecimento, a morte, tudo isso está dentro do controle do nosso Deus. É Ele quem sabe o que faz, o que está fazendo, e nós precisamos manter o nosso coração confiante naquilo que Deus realiza. Meus irmãos, amados e queridos, quando nós pensamos que a vida ela é muito breve, que ela passa muito rápido, embora nos permita a fazer muitas coisas, nós pensamos sempre da seguinte maneira: será que é possível, já que o tempo transcorreu, já que eu não sou mais nenhum garoto, já que eu tenho alguns anos, talvez 30, 40, 50, 60 ou mais, existe a possibilidade de eu remir o tempo, de eu comprar o tempo de volta, de eu aproveitar melhor? Será que isso é possível? Mas também dizem que o tempo, ele passa e quando passa, não tem como mais reavê-lo. Eu diria para você que realmente o tempo passa. E o tempo que se passa não pode mais ser reconquistado. Mas, ao mesmo tempo, eu te diria que nós podemos sim, como diz a palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A Bíblia nos apresenta, no texto escrito por Paulo, a possibilidade de nós remirmos o tempo, de nós agora que o tempo já passou e muitas realidades não podem mais voltar, mas nós podemos sim, a partir de agora, que temos Deus em nosso coração, que ouvimos sua palavra e que percebemos a necessidade que temos de mudança, nós podemos, nesta hora, remir o tempo. Otimizar, como dizem na linguagem dos coaches por aí, né? Otimizar o nosso tempo. Nós podemos aproveitar de uma maneira mais centrada, mais equilibrada. Nós podemos abrir mão de atividades que são desnecessárias para nos focar naquilo que realmente é importante, aquilo que constrói, aquilo que edifica. Então, existe a possibilidade, nesse período de vida, que embora passa rápido, nós podemos remir o tempo e fazer coisas muito lindas para a glória de Deus. E é maravilhoso entender que, para remir o tempo, nós não podemos mais andar como nós andávamos antes. Nós não podemos andar como nécios, como pessoas com falta de conhecimento. Não, porque agora nós temos o conhecimento do alto e nós podemos nos conduzir da maneira adequada. E é importante dizer para você ainda que esse viver que nós queremos ter em 2022, ainda de maneira mais larga do que tivemos em 2021, precisa ter como parâmetro o desejo mais profundo e sincero de realizar aquilo que está em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aquele que sabe remir o tempo, que sabe aproveitar bem o tempo, é aquele que, na verdade,
vive para a glória de Deus. Quer na atividade secular, quer na igreja, ele sabe aproveitar adequadamente o tempo. Às vezes eu ouço algumas desculpas, como, por exemplo, hoje eu convidei uma pessoa para participar conosco do culto, convidei ontem. Ela me disse que estava trabalhando muito, e que não tinha praticamente tempo para vir à igreja, porque estava muito cansada. Eu fiquei pensando cá comigo, nós destinamos tempo, e nós hoje vemos a vida um do outro pelas redes sociais, e eu fiquei pensando, como não ter uma hora para dedicar ao culto, seja ele presencial, seja ele um trabalho online, mas como não ter um tempo para dedicar-se à obra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, a cultuar a Deus. Mas nós queremos, no ano de 2022, saber usar o nosso tempo para o trabalho, para a família, para as nossas atividades corriqueiras e importantes também. Mas nós queremos ter tempo para estar na comunhão entre os santos, para estar na igreja, para adorar a Deus não só em casa, mas também adorar junto à congregação, junto com os demais irmãos. Meus irmãos, e esse conhecimento de Deus, que é um conhecimento tão maravilhoso, chegou até nós. E o conhecimento que nós temos hoje, que a nossa vida não é uma coisa que aconteceu por acaso. Deus planejou, Deus sonhou com cada um de nós e tem projetos para mim e para você também. E eu costumo dizer que enquanto a vida é porque Deus, e quando a vida é mantida, é porque Deus tem um propósito. Já vi algumas pessoas que estiveram à beira da morte e que, quando retornaram para casa, disseram: eu não sei porque Deus não me levou, já tenho uma idade avançada, servi a Deus por tantos anos, Deus poderia ter me levado dessa vez. Por quê, pastor? Deus não me levou, eu estou frágil, eu não sei por que eu estou aqui ainda. E nessas horas eu sempre digo o seguinte: olha, se você está vivo ou viva, isso acontece porque Deus quer que assim seja. É porque ainda há coisas lindas que, embora você não se aperceba, Deus está realizando, está por realizar através da sua vida, através da sua história. E que coisa linda observar, como o salmista no Salmo 139, versículo 16, ele escreveu assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, o nosso Deus é aquele que contemplou a gente quando nós estávamos sendo gestados no ventre da nossa mãe. E assim como para com Jeremias, eu vejo isso de maneira extensiva para com todas as pessoas, embora de forma diferente, mas Deus tem propósitos. Deus já nos contemplava e cuidava de nós e nos urdia, nos tecia ainda no ventre da nossa mãe. Meu irmão, minha irmã, e todos os nossos dias estão contados por Ele. Nós não temos como acrescentar um côvado. Nós também não temos como subtrair nenhuma fração de tempo, porque o nosso Deus é quem estabeleceu a duração da nossa vida. E é Ele quem a controla. E Ele tem planos, Ele tem bênçãos para a nossa vida também em 2022. E aí eu preciso lembrar mais uma vez do salmista. O salmista no Salmo 34, versículo 1, ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que o ano de 2022 seja um ano mais do que qualquer outro, né? Ou seja, aquele que vai dar sequência a uma vida de verdadeiros adoradores de Deus, daqueles que reconhecem a soberania, a bondade de Deus, o favor de Deus, e assim louvam a Deus, bendizem a Deus em todo o tempo. Mais uma vez o tempo sendo bem utilizado e o tempo sendo destinado para a adoração a esse Deus que é tão maravilhoso. Então, como eu já disse até aqui, meus irmãos, o nosso Deus controla o tempo, ele é um Deus que também nos chama a participar dos eventos históricos. A salvação é um ato exclusivo de Deus, mas a partir da salvação, nós temos agora um chamamento da parte do Senhor para cooperar. Então, nós temos responsabilidades que são nossas. Nós não somos como
seres manipulados. Nós temos, de fato, um Deus que é soberano e que rege. Mas, ao mesmo tempo, nós somos convidados a participar de forma inteligente da nossa vida. Que coisa linda é pensar que o nosso Deus ele está para além do tempo. O tempo de Deus é o chamado Kairos, que é aquilo que nós dizemos que é o tempo específico para que Deus realize alguma coisa em nossa vida. Isso não acontece antes daquilo que ele deseja, nem acontece depois. Vai acontecer no momento exato. As bênçãos que chegam até nós, elas acontecem no momento exato. As pessoas que nós encontramos e que são importantes para nós, que marcam a nossa história, a nossa vida, isso acontece no tempo exato, no momento preciso, segundo a vontade de Deus. Já o nosso tempo não, meus irmãos. Nosso tempo é o cronos. É o tempo, é o relógio. É o nosso tempo. E nós que estamos no tempo, nós precisamos trabalhar de maneira efetiva para que a bondade de Deus seja expressa neste mundo, para que a vontade de Deus também possa ser realizada na terra. Esses são os nossos grandes afazeres, o nosso chamamento para sermos transformadores deste mundo que tanto carece da bênção do nosso Senhor. E aí, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós precisamos refletir um pouquinho mais rapidamente sobre alguns versículos desse texto, desta perícope. Então, vamos ler, neste momento, o versículo de número 4. Vamos ler o versículo de número 4. Vou procurar ser bem sucinto, porque nós já temos uma pregação que fizemos hoje de manhã, que ela é mais extensa. E no versículo 4 nós lemos que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. A vida ela nos apresenta momentos assim, momentos de choro, mas também momentos de riso e felicidade. Nós encontramos situações que nos levam a um quebrantamento, a tristeza pela perda, pela dor, e são justamente esses momentos difíceis nos quais Deus nos ensina e imprime em nós as maiores lições. Como alguém já disse, e eu repito, a alegria não é uma boa ensinadora. Quando tudo está correndo muito bem, nós aprendemos muito pouco. Nós queremos apenas festejar e nos alegrar. E isso não é mal. Mas nós deixamos de aprender grandes lições. E essas lições acontecem quando, dentro da sabedoria pedagógica de Deus, Deus também traz momentos nos quais nós choramos, nós ficamos entristecidos e abalados. São os tempos de chorar. Mas nós não vivemos apenas tempo de choro, nós também vivemos tempo de alegria, tempos para rir. E nós, como cristãos, nós precisamos celebrar a vida. Nós precisamos, apesar de tudo, das lutas, do sofrimento, da dor, nós precisamos nos alegrar e celebrar com tudo aquilo que Deus nos oportuniza na nossa história. Ele fala, é tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Talvez você esteja nesta noite precisando viver esse tempo, um tempo não de prantear, mas um tempo de saltar de alegria. E como é bom quando isso acontece entre nós. É maravilhoso a gente ficar tão efusivo em relação a uma bênção, a uma vitória, a uma alegria, que a gente salta de alegria. Mas, acima de tudo, a alegria proveniente daquele momento em que você recebe o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, e você abraça a fé, e agora você vive uma nova realidade. Agora você se alegra, emoções santas brotam de você, porque você conheceu verdadeiramente o Evangelho, não apenas uma mera religião, mas você conheceu o Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Versículo 5, é tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Não se esqueça que tudo isso é Deus quem traz a nossa vida e a nossa história. Mas nós estamos participando. E isso nos conclama a tomar alguma postura em relação a esses eventos. E o texto fala para nós, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. E é interessante dizer que alguém conta que em Israel existe uma história em que Deus mandou que os anjos, ou que um anjo, ele lançasse pedras pelo mundo afora. E o anjo tropeçou
E, ao tropeçar, ele derrubou uma quantidade enorme de pedras justamente no território de Israel. E o território de Israel é um território pedregoso. E aí, meus irmãos, tirando a brincadeira de lado, essa história aqui é um pouco engraçada, mas isso nos traz uma grande lição, a questão das pedras. Quando alguém queria fazer um mal a um inimigo, o que ele fazia? Ele espalhava pedras em seu território. E aí, a gente fica pensando assim, jogaram pedras no território, no terreno do inimigo, do suposto inimigo, daquele que era considerado como inimigo. E nós vemos também uma passagem de 2 Reis 3, 19 a 25, falando a respeito deste assunto, que era uma prática que acontecia em Israel. Mas aí eu pergunto a vocês, jogaram pedras no seu terreno, o que você vai fazer com elas? Vai fazer como alguns que pegam as pedras, recolhem as pedras e jogam de novo no terreno do vizinho, daquele que não gosta de você? Não, de forma alguma. Eu me lembro quando, uma ocasião, estava eu na livraria em Niterói, na CPAD, quando, de repente, um vendedor, que era vendedor da loja, não é mais, ele me viu e virou-se do nada e disse para mim, Pastor Carlos, só se joga pedra em árvores que produzem frutos. E eu já conhecia essa expressão de longa data. Mas, naquele momento, aquela frase, esse adágio popular evangélico, veio com um ímpeto, com uma força em minha direção, que eu cheguei a ficar meio desarticulado. E parei e pensei, isso é para mim. Fui meio pentecostal. Falei, isso é para mim. Às vezes lançam pedras sobre nós. Mas o importante é nós pensarmos assim, só lancem pedras sobre aqueles que produzem frutos, em árvores que produzem frutos. Mas o que fazer com essas pedras que vieram ao chão, que foram lançadas em nosso território, em nosso terreno? Eis a questão. As pedras podem ser utilizadas para a construção de um muro. As pedras poderiam ser utilizadas também, naquela época, para a construção de casas. A grande diferença é o que nós fazemos e o que nós faremos quando lançarem pedras sobre nós. Eu prefiro pegar as pedras e construir e pavimentar um terreno, uma estrada na qual eu possa passar. E vou passar com Deus, e você vai passar com Deus, e sairemos vitoriosos. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é saber que há tempo para as duas coisas, de espalhar pedras, mas também é tempo de ajuntar pedras e saber fazer muito bem aquilo que é necessário e devido com as pedras que foram lançadas sobre nós. Que há tempo também de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu não vou falar aqui sobre a partida, que às vezes é tão dolorida quando alguém vai embora, alguém sai de perto de nós, alguém vai para outro lugar e o nosso coração fica sentido porque foi alguém importante, alguém significativo. Mas eu diria para você, olharia de uma outra forma também. Tempo de abraçar. Existem tempos que nós vamos abraçar pessoas, agregar pessoas, vamos nos aproximar de pessoas, mas também existirão tempos em que nós precisaremos também de afastar-se de abraçar. Nós precisaremos entender que existem relações que elas são danosas, que elas são infrutíferas, que elas são perniciosas a nós. Elas nos prejudicam e prejudicam aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E nós precisamos, sem medo e sem receio, nos afastar dessas pessoas. Por mais interessantes que elas sejam, por mais significativas, por mais que elas possam dar alguma contribuição ao mundo, mas que ao mesmo tempo trazem prejuízo. Então nós precisamos tomar decisões importantes na nossa história, porque existem pessoas que nos atrapalham no crescimento espiritual, no desenvolvimento profissional e também trazem uma influência danosa à nossa casa e também à nossa família. Lá no Oriente eles eram extremamente afetuosos, eram pessoas que gostavam de abraçar, assim como nós, latinos também, gostamos de fazê-lo. É muito bom abraçar uma pessoa amiga, é muito bom construir bons relacionamentos, mas existem momentos que nós precisamos também desfazer
certos relacionamentos. Meus irmãos, depois o texto vai dizer no versículo de número 6, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser. Muitas coisas importantes que eu vou falar sucintamente aos irmãos aqui no versículo de número 6 e também no versículo 7, parte A. A primeira delas, meus irmãos, é que nós precisamos compreender que existem perdas que nós vamos ter. Existem coisas que saem da nossa vida, das nossas mãos. Às vezes temos algum prejuízo, às vezes temos que retroagir para de novo crescer, para de novo nos levantar, nos soerguer e continuar. Existem tempos que são assim. Existem momentos que são momentos em que nós perdemos, sim. Então, é tempo de buscar, mas também é tempo de nós entendermos que algumas coisas não devem mais ser o nosso foco. O tempo já passou, não é mais para nós. Nós temos outras coisas mais importantes. Algumas nós devemos buscá-las, mas outras nós precisamos entender que é necessário deixar ir, é necessário perder, é necessário não reter, porque já se foram, já não fazem mais parte da nossa vida. Não podemos viver a choramingar por alguma coisa que nos foi tirada, mas sim olhar para aquela perda, para algo que de repente foi tão custoso a conquista. Mas nós precisamos nos fortalecer em Deus e partir à frente, ir à frente, em busca de novas realizações. Faz parte da nossa vida buscar, sim, mas faz parte também da nossa vida quando nós compreendemos de maneira sábia que algumas coisas nós já perdemos. Não devem nem mesmo mais fazer parte da nossa história e da nossa preocupação. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Existem momentos que nós precisamos guardar algumas coisas muito bem guardadas, porque elas serão úteis e necessárias para algum evento, para algum momento. Mas também existem outros que nós precisamos compreender, que nós precisamos deitar fora. Eu tenho por hábito, quando compro alguma roupa, alguma coisa para mim, eu gosto de doar alguma outra peça para uma pessoa amada, para uma pessoa querida. Algo em bom estado, algo com qualidade. Mas aprender, sim, a também se desfazer, a ser generoso, a não guardar algo desnecessário. Eu conheci uma senhora que tinha alguns filhos, e dentre eles um que era meu colega, que brincava comigo quando nós éramos pequenos. E nós estávamos em fase de crescimento. E uma coisa me chamava a atenção. Quando ela abria o gavetão da cama do menino, do meu amigo, do meu colega, nós víamos uma quantidade enorme de roupas que ele nunca mais usaria porque, sabidamente, não caberiam nele. Mas ela não tinha coragem de doar aquilo para ninguém. E eu ficava me perguntando, por que guardar tantas peças? Se fosse uma peça em especial, se fosse a camisa do time do coração ou da seleção brasileira que ela estivesse guardando durante anos seguidos, para que ele pudesse recordar quando viesse a crescer, tudo bem. Mas eram roupas que poderiam ser usadas por outras crianças, roupas em excelente estado. E esse texto nos mostra que nós precisamos deitar fora algumas coisas, que elas não são mais necessárias a nós, mas que poderão ser muito úteis a outras pessoas. Talvez esse versículo seja, alguém já falou isso, não sou eu, não é inovação minha, mas talvez esse texto esteja validando aqui a prática da venda de roupas usadas, dos brechós, como se diz por aí. Mas nós precisamos compreender que não devemos ser acumuladores. Nós devemos deitar fora aquilo que não é mais necessário a nós. E é tempo de rasgar também, tempo de coser. Existe tempo de rasgar e existe tempo de coser. E aqui eu preciso relembrar de algo que você sabe também, que em Israel, quando alguém se arrependia, era comum a prática de rasgar as vestes. Quando alguém também estava enlutado, se rasgava as vestes, num sinal de contrição, de tristeza, de lamentação diante de Deus pelo que havia acontecido. Então, existem tempos na nossa vida que são tempos inevitáveis, em que nós precisamos
usando de forma metafórica a expressão, rasgar as nossas vestes. Nós precisaremos rasgar as vestes porque serão momentos de muita dor, de muita tristeza. E isso será inevitável. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos por momentos assim, momentos em que teremos que rasgar as nossas vestes como um sinal de contrição, de tristeza pela perda de alguém querido. E o ano de 2021 nos trouxe tal sentimento que ainda perdura de alguma forma, mas a nossa confiança em Deus é maior na ressurreição. E é com ela que nós caminhamos e nutrimos esperança do reencontro no futuro. E aí, meu irmão e minha irmã, eu digo para você uma coisa também, importante de ser dita. Existe tempo que é o tempo de cozer. Embora Deus ele não fique triste quando nós nos entristecemos, ele não é assim. Ele nos permite dizer que está doendo, que estamos sofrendo, que estamos sentindo o que estamos sentindo, e que não é pouca a nossa dor, não é pequenina a nossa angústia, o nosso sofrimento, mas Deus, ele permite que nós choremos o nosso luto, que nós fiquemos entristecidos com a perda de alguma pessoa. Mas o nosso Deus, ele não aceita que nós vivamos como aqueles que são ímpios, os incrédulos, que não têm esperança. Nós temos esperança. E é justamente pelo fato de nós termos esperança é que nós continuamos na nossa jornada com muita fé. E nós não podemos esquecer da passagem de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que nos fala a respeito disso, que nós não podemos ficar tão entristecidos como os incrédulos, porque para nós existe esperança da ressurreição e na ressurreição. Mas também há tempo de cozer. E o que significa dizer isso? Existe um tempo em que nós precisamos costurar a roupa que foi rasgada. Nós precisamos reconstruir o coração que foi dilacerado pela perda de alguém que amamos. Nós precisamos voltar à vida. Nós precisamos voltar à nossa existência real, verdadeira, o nosso dia a dia, as nossas realizações, as nossas construções. Então é tempo de cozer. É tempo de retornar à vida. É tempo de deixar para trás aquilo que aconteceu. Embora a lembrança vai perdurar, a lembrança vai continuar conosco, mas entendendo que a vida precisa seguir e que Deus tem projetos e que o luto precisa ter fim. E é isso que o texto está querendo mostrar para nós também. Há tempo para todas as coisas. Tempo de rasgar e tempo de cozer. E aí, meu amado e minha amada, caminhando para o final, quando nós olhamos para o texto vai nos dizer assim, veja comigo, bem lá no final do mesmo, nós vamos encontrar tempo de estar calado e tempo de falar. Isso parece muito fácil, né? Existe um momento que a gente tem que falar assim, ó, eu tenho que me silenciar, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que entender que já deu, já passou da hora. Mas há tempo também que eu preciso abrir a boca em favor do que sofre, em favor do peregrino, abrir a boca e falar em prol daquele que está sofrendo, do necessitado, daquele que está sem oportunidade, daquele que está sendo injustiçado. Então, há tempo de estar calado, mas também existe um tempo que é tempo de falar. É um tempo que eu não posso deixar de abrir a minha boca, saltar a minha voz para falar em prol daqueles que estão à minha volta e carecem da minha voz. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. E aqui vem uma questão que chama atenção. Desculpe a rima. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Pode o cristão ficar aborrecido no sentido dele estar odiando alguma coisa? Será correto isso? E a resposta é, meus irmãos, que sim. Nós podemos sim. Nós podemos odiar aquilo, meus irmãos, que o nosso Deus também odeia. E quando nós olhamos para o texto bíblico, lá em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19,
nós lemos assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apresentam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Ou seja, são coisas detestáveis, coisas que nós devemos, de fato, odiar, no sentido da expressão aqui, aborrecer. São coisas que nós precisamos denunciá-las, não aceitá-las de forma alguma, porque são coisas que Deus não se agrada. Não podemos compactuar com elas. Isso não é próprio para o viver cristão. E nós precisamos estar atentos a isso. Salmo 97, também versículo 10, nos diz: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Tenham aversão ao mal. Não gostem do mal, não flertem com o mal de forma alguma. E quando nós lemos ainda, na carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, lemos: tens, contudo, a teu favor que odeias, olha a expressão, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esses nicolaítas, possivelmente, não há uma precisão, sejam discípulos daquele diácono, lá de Atos, capítulo 6, onde há a instituição da diaconia, Nicolau de Antioquia, aquele que disseminava ensinos tão contrários aos ensinos dos apóstolos, aqueles que pervertiam igrejas, que penetravam nas igrejas e eram licenciosos até mesmo no comportamento íntimo. Meus irmãos, nós precisamos odiar. Não tem como aplaudir. Não tem como dizer que eles estão certos, quando na verdade não estão. Então Deus requer de nós que nós detestemos aquilo que não é correto, os ensinos que são abjetos, que levam o homem para longe do verdadeiro evangelho. Não podemos dizer que é lindo aquilo que é feio, seria ser mentiroso. Nós precisamos odiar aquilo que não é correto. E em sua soberania, meus irmãos amados e queridos, Deus, que está no controle de todas as coisas, ele também tem um propósito para todas as coisas na nossa vida e também na nossa história. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no ano de 2022, que já está logo ali, nós queremos adentrá-lo, mas vivendo bem, sabendo usar os princípios elencados na palavra de Deus para ter uma vida coerente com a fé que nós adotamos. Ter uma vida que seja, de fato, que glorifique a Ele, que enalteça o seu nome, que saibamos, de fato, como eu disse no início, otimizar o tempo, não perder o tempo em tantas coisas desnecessárias, mas dedicar e destinar um tempo para as coisas de Deus. Deus, que está em todo o ciclo da nossa vida, da nossa história, ele precisa também de ter um tempo para ter comunhão conosco. Nós precisamos nos juntar para ele em oração em casa. Nós precisamos ter nossas devocionais de volta. Nós precisamos ter tempo, ainda que seja, para destinar 1 hora para vir à igreja e cultuá-lo no dia de domingo, que é o dia do Senhor, o dia consagrado ao Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu queria que nós pensássemos hoje que a pergunta foi respondida. Como lidar bem com o tempo? Lidar bem com o tempo é algo possível e que pode ser vivenciado por todos aqueles que aprenderam com muita sabedoria a colocar em prática os princípios da palavra de Deus e que sabem, de maneira adequada, destinar o tempo devido a cada ação, a cada atividade. Que Deus nos abençoe rica e copiosamente, entendendo que também foi no tempo, na plenitude dos tempos, no momento exato que o nosso Senhor e Salvador veio a este mundo para realizar na hora certa, no momento propício segundo o nosso Deus, a grande obra de salvação. E hoje, todos nós que aqui estamos, nós temos esperança em dias melhores, num ano melhor, num tempo bom que há de vir,
porque nós conhecemos a este Jesus, que veio a este mundo no tempo certo, segundo o entendimento de Deus, para que nós pudéssemos obter o perdão de pecados e receber também a salvação. Que Deus nos abençoe rica e copiosamente, em nome de Jesus.